Hoje nós vamos conversar sobre o porquê o STF realmente precisa da aprovação da revisão da vida toda. Se você gosta desse assunto, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Então, nós achamos que nós realmente precisamos, porque a maioria de nós está vivendo com salário mínimo e a gente realmente precisa dessa aprovação da revisão da vida toda. Só que, na minha análise, o STF também precisa, tanto quanto nós. Pelo seguinte motivo. Começou lá atrás, quando o STF aceitou o pedido, a revisão da vida toda, quando ela veio através do recurso do INSS, ele veio do STJ. Não era para ser aceito. Somente foi aceita a revisão da vida toda através do então presidente Toffoli do STF, porque ele simplesmente se baseou naquela nota técnica, que de técnica não tem nada, do INSS, que dizia que milhões de aposentados teriam direito, que gastariam bilhões de reais, que isso aí quebraria a Previdência, aquela baboseira toda lá. E foi feita reunião no STF e acharam que tinha repercussão geral, porque envolvia bilhões, envolvia milhões de aposentados, coisa que não é nada disso. Não é nada disso. Quando muito deve ter 10, 20, 30 mil aposentados aí que têm direito à revisão da vida toda. São exceções. E não tem gasto algum porque nós já contribuímos. Então é só dar o nosso benefício e acabou. Então não deveria ter sido aceito lá atrás pelo STF, quando veio pelo recurso que o INSS fez, que veio para o STF. Não deveria ter sido aceito, deveria ter sido devolvido para o STJ, e que é o local próprio para julgar, como julgou, por unanimidade, e aprovou a revisão da vida toda, e encerrava o assunto. O STF não tinha que julgar nada, até porque essa fake news que foi jogada lá, pelo INSS, que aprovando isso daí, veio esse julgamento. Quando é um julgamento ilegal, não era para ter acontecido. O STJ é o órgão realmente competente, que julgou por unanimidade e acabou lá. Nós já éramos para estar recebendo há muitos anos atrás. Então, por que o STF agora realmente precisa da aprovação da revisão da vida toda? Porque ele aceitou aquela nota técnica falsa, um verdadeiro fake news do INSS. Depois o INSS voltou a fazer novamente outra afirmação falsa também, tentando justificar e falar mais ainda coisas que não têm fundamento algum, e aprofundou mais a questão da fake news. E quis tumultuar mais ainda o processo. E agora, recentemente, o presidente da República falando aquelas besteiras lá de 360 bilhões, que vai quebrar a Previdência, tudo fake news. E o STF fala que está numa luta para acabar com as fake news. E uma das maiores fake news é essa da revisão da vida toda. Que não tem nada disso, são apenas pouquíssimos casos de aposentados que têm realmente direito, que têm vantagem em aderir à revisão da vida toda. Não é uma coisa para todo mundo, são exceções à regra.
são realmente exceções. Então, isso daí precisa ser colocado a limpo. Porque ficar com uma fake news dessa, o próprio STF aceitando, e agora vem esse pedido de destaque ridículo do Nunes Marques, isso aí é uma coisa totalmente sem cabimento. No primeiro dia que ele fez esse pedido de destaque, já era para ter sido anulado pelo presidente do STF. Porque o julgamento já ocorreu, 6-5. Foi um julgamento justo. Os 11 ministros participaram. Que queria se manifestar, tinha que se manifestar na hora, na época própria. Então, por que não foi ainda anulado esse pedido de destaque? Realmente por uma indecisão do presidente do STF. Não existe outro motivo. É uma indecisão só. Mas não existe razão para isso. Porque é uma coisa totalmente ilegal, totalmente fora de propósito. Quanto mais fica se prolongando para se decidir a revisão da vida toda, caracteriza-se que o STF está aceitando uma fake news, que ele diz estar combatendo. Fala-se tanto de não pode ter fake news nas eleições, mas as fake news estão sendo propagadas assim, a revisão da vida toda, desde quando veio do STJ. E agora vem aquele Bruno Bianco, da AGU, totalmente defendendo o presidente da República, querendo justificar ainda que não tem condições, e ainda querendo ser amigo da corte. Quando todas as justificativas que ele faz lá é de defesa do governo, porque ele está apoiando totalmente o presidente. Então, realmente é ridícula a situação e, como eu falei, o STF precisa realmente da aprovação da revisão da vida toda para ter moral, para que haja moral no STF, porque essa indecisão toda coloca em dúvida a justiça, o maior órgão de justiça do país, porque não é para ter uma decisão dessa por uma fake news. Todo mundo sabe que a pessoa que contribui no começo sempre ganha pouco. São raros as exceções que pessoas que ganham bem no começo e depois passam a ganhar mal mais no final. Então nós somos exceções. Isso aí todo mundo sabe. E eles, no STF, sabem muito mais ainda do que a gente. Eles são juízes gabaritados, são pessoas que têm conhecimento jurídico alto. Então, eles precisam, tanto quanto nós, da aprovação, para moralizar o STF. Porque, se fosse o caso da revisão da vida toda não ser aprovada, o STF ficaria totalmente desacreditado. Porque aí seria a prova de que as fake news dominam, inclusive, o STF. E isso não pode acontecer. De jeito nenhum não pode acontecer. Então, não existe outra saída a não ser a anulação do pedido de destaque. Não cabe julgamento algum, mesmo porque o voto do ministro Marco Aurélio teria que ser mantido. E mesmo que seja mantido, os votos seriam os mesmos de agora. Certamente. E se houver julgamento físico, está mostrando que o STF aceita fake news. Para provar que o STF não aceita fake news, tem que anular o pedido de destaque. Aí sim.
prova-se que isso aí é um absurdo e que houve um julgamento justo, 6-5 nós ganhamos, e não tem o que alguém contestar. Qualquer contestação está fora. Aprovou e acabou. E nós já passamos a usufruir da revisão da vida toda. A aprovação já foi configurada, já foi feita. 6-5. Não tem mais o que falar. As fake news estão rolando tudo por aí. E o STF não pode aceitar isso. Nós falamos do maior órgão de justiça do nosso país. Então, como eu falei aqui na capa do vídeo, acalme seu coração. O STF também precisa, tanto quanto nós, da aprovação da revisão da vida toda. E, para isso, ele tem que anular o pedido de destaque. Qualquer outra coisa, fora da anulação do pedido de destaque, é aceitar fake news. E isso não pode ser aceito. De maneira alguma. Então nós temos que ficar tranquilos, mas lutando sempre e mostrando que a gente sabe da verdade. E a verdade é essa. Fake news não pode prosperar. E as fake news estão em tudo. No governo, o presidente da República, tudo que ele fala, a maioria das coisas são fake news. Isso nós não podemos aceitar. Nós estamos falando de justiça. E a justiça tem que ser justiça. Tem que ser certa. Então vamos ficar tranquilos que está tudo dentro dos planos de Deus. E a nossa aprovação está garantida. 6-5. Desejo um bom dia a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.